Hoje, 12 de junho, quinta-feira, vamos fazer uma reunião de conjuntura sobre teologia. Nós estamos terminando de gravar num pendrive o nosso curso de aulas de teologia que tivemos com o livro Texto Básico de Teologia Básica ao Alcance de Todos, do Dr. Charles Hilary. E eu vou disponibilizar para o grupo Cruz e Força, quem tiver interesse, o pendrive com 200 arquivos, que é o curso com as 92 aulas, aproximadamente. Então já fizemos o primeiro teste de gravação. Então aqui nós vamos escrever no particular, você manda o endereço e eu envio o pendrive, o G de gravação, a versão 1.1, o mês, a data, curso de teologia. Então vou enviar o pendrive bem embalado para o seu endereço. A comunicação da palavra de Deus, a comunicação da teologia da palavra de Deus, da palavra da teologia bíblica, ela é importante porque hoje, para a nossa consciência, todas as coisas chegam como comunicação. Comunicação visual, comunicação sensível, né? Pode ser visual, olfativa, degustativa, auditiva. Então, nossa consciência, ela vive de percepções táteis. Então, a informação, a comunicação da palavra de Deus é muito importante para nós termos condições, instruções para juízo sobre a realidade da nossa consciência, sobre a vida da nossa consciência. Claro que eu estou falando em termos complexos, mas estamos chegando a uma era de complexidade. Então a gente tem que procurar entender esses termos de complexidade como um bibliotequista, né, entende os termos complexos de catalogação dos múltiplos livros que trazem registros de informação. Então hoje o dinheiro é informação, já diz o Elon Musk, então o homem mais rico do mundo hoje, né, e um dos mais inteligentes. Então nós temos que aproveitar o dom da inteligência do Espírito Santo. E falar em dom da inteligência do Espírito Santo também, nós queremos falar sobre o caso da aparição da Mãe da Palavra em Viterbo, na África, em Uganda, né? Acho que é Uganda, Rodésia, aquela região. A Igreja Católica Romana criou, depois de 20 anos de estudo, lá um ponto de peregrinação, a aparição da Mãe da Palavra. Era uma mulher, um espírito de mulher que apareceu a três jovens negras ali da África, na véspera do massacre, né, de Ruanda, chamado, né? Eu não entendo bem a geografia lá da África, né? Mas eu vi o comentário do padre. E depois dessa aparição, houve uma profecia de que iriam haver um genocídio. Houve um genocídio de mais de 1 milhão entre duas tribos africanas negras, né? E esse genocídio pegou também cristãos ali, católicos, que foram degolados dentro das igrejas, né, católicas ali. Correram para as igrejas e lá eles foram mortos. E outros que não eram cristãos também correram para a igreja pensando que iriam se proteger ali na igreja. Então, por exemplo, um caso desse, nós precisamos de teologia para julgar.
que significa, o que foi isso, o que é aquilo, esse espírito da mulher que apareceu, chamada Mãe da Palavra, é uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, ou não? E se for, o que significa para o nosso comportamento teológico, litúrgico, da igreja, eclesiástico? Então, a informação, a palavra é muito importante. A palavra, estuda teologia, é muito importante para nós não nos deixarmos enganar. E ali a igreja teve um trabalho sério de investigação médica, investigação, deve ter tido investigação teológica também, né? Então, o curso de teologia, você diz Paulo, que as manifestações, ou seja, as informações que vêm para as nossas consciências, elas precisam estar alinhadas com o Evangelho de Paulo. Se ela não estiver alinhada com os Evangelhos de Paulo, ela é maldita. Ela é das trevas, é do mal, porque Paulo nos diz que até mesmo Satanás se faz de anjo de luz. O que quer dizer anjo de luz? A luz, hoje nós sabemos, por essa época do chip, essa época do celular que nós estamos vivendo, e não adianta a gente querer retroagir para a época primitiva, porque a ciência iria se desenvolver, como disse Daniel, então nós temos que aprender a atualizar a nossa visão sistêmica, a nossa consciência sistêmica do mundo em que vivemos, da realidade, das informações sociais, médicas, mecânicas, de todas as categorias, né, catalogações bibliográficas. Nós temos que nos atualizar sempre, e principalmente na palavra de Deus. Revelada, preservada, inerrante pelas gerações. Inclusive, eu tenho comentado na rede sobre a questão da preservação da palavra e como Deus foi preservando ao longo das eras tecnológicas, do ferro, do bronze, etc., através das gerações dos patriarcas. Esse livro aqui que eu estou lendo, estudando, da história eclesiástica do padre, de um padre Rivot, padre francês. Interessante, eu não tinha lido esse livro, mas ele comenta exatamente aquilo que eu estava publicando na minha rede social. E que Deus permitiu as gerações de Matusalém 963 anos, de Adão 930 anos, para que toda a história fosse contada de uma geração para outra, até que o homem desenvolvesse a escrita. Foi nos Sumérios, começou nos Sumérios, lá na Babilônia, onde Abraão morava com seu pai Tera, e ele migrou. Então Abraão já devia conhecer a cuneiforme, a maneira de escrever em cuneiformes, né? Lá, porque os sumérios já tinham desenvolvido aquilo lá. E mesmo se não, as pessoas repetiam aquelas histórias de uma boa memória e conviveram décadas e séculos uns com os outros, as gerações. E contavam e passavam até Moisés. Levi e Moisés contou. No Egito também tinha os hieróglifos, que eles sabiam escrever. E aquilo foi preservado pelos judeus, né, depois, e escritos em caracteres hebraicos, semíticos, né, e depois no aramaico. Então nós temos o Evangelho, nós temos a Torá, nós temos desde Adão e Eva até... Falar em Adão e Eva, também tem estive recebendo as informações na rede sobre a questão do inferno. O inferno, ele faz um V, assim, eu não sabia, mas tem até uma figura interessante. Eu vou ver se eu vou deixar o link aí abaixo na descrição dessa figura do inferno. Aqui embaixo, ó, é o Geena, Lago de Fogo. E depois você tem o Hades, o inferno, que é a sepultura, né? É um lugar quente. Eu já dei uma passada lá, realmente. Adoeci 6 meses. Né? Eu acho que o demônio me jogou lá em Goiás, em Cocalzinho. Depois disso, que eu tive ali naquele fogo terrível,
alguns minutos só. Adoeci 6 meses, depressão, com estafa, 7 dias sem dormir, sem comer, né? Foi horrível aquele tempo. Mas graças a Deus escapei. Ali então existe aquela área do inferno, que é uma coisa de fogo, de trevas, de almas penadas, né? Almas malditas, condenadas ali. E depois daquele inferno, elas descem ainda. Esse inferno tem certas profundidades. Ninguém está na Geena ainda. Então, eu vi um católico afirmando que a Geena, no fundo do inferno ali, né, aqui bem no fundo, aquele lago de fogo já tem gente, mas não, eu creio que não. Porque ele será inaugurado, segundo a palavra preservada, inerrante, será inaugurado com a besta e o falso profeta, o anticristo que está vindo por aí. Então, essas coisas, está muito frio, nós não estamos falando nem transmitindo do púlpito da igreja aqui, mas está muito frio lá fora. O púlpito ainda está descoberto lá, o galpão, né? Então nós estamos falando aqui. Então, eu estava descrevendo o inferno, né? Ali embaixo tem a Geena, depois tem uma segunda camada que nós podemos dizer que é o inferno mesmo, né? E o Hades é as partes inferiores. Geralmente fala-se de Hades, o que fica embaixo da terra. E acima do inferno existia, né? E deve ter se mantido um lugar, um paraíso, né? Um paraíso com água, com vida, vegetação, que é chamado na Bíblia em grego no limbo. Então seria a ponta aqui, né? E logo em cima do inferno está a terra onde nós andamos, né? Os vivos. Então morria-se antes de Jesus pagar o preço para nós subirmos ao paraíso, no céu, a dimensão superior, onde Paulo teve o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Tem o primeiro céu, que é a atmosfera, as nuvens. Depois tem o segundo céu, que são o espaço, as estrelas, e o sol, a lua. E tem um terceiro céu, que é o trono de Deus, aonde existe um paraíso, onde existe perfume, onde a nossa consciência recebe informações, as 5 informações sensíveis da melhor qualidade, da forma, da visão, do perfume, do gosto, da melhor qualidade. Celeste perfeita, né? Então, por isso, lá as almas no paraíso, como São Dimas na cruz, se arrependeu e creu em Jesus Cristo como Messias Deus e disse para Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino, né? Jesus respondeu para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, naquele dia Jesus desceu, tirou como alma, o corpo foi para a sepultura, mas a alma de Jesus desceu e o Espírito, o Pai o enviou no limbo, no limbo. Ele não desceu na geena, né? Porque não precisava tirar a alma dos santos da geena, porque eles não estavam lá nem do inferno, mas estavam no limbo, seio de Abraão, como está lá em Lucas capítulo 16, onde estava o mendigo, que o rico do inferno via o mendigo, e Abraão disse para ele que não precisaria mandar Deus, não precisaria mandar ninguém ressuscitar para que os 5 irmãos dele na terra crescem. Porque eles tinham a profecia, tinha Moisés, que eles ouvissem a profecia, a instrução, a comunicação preservada e inerrante de Deus na terra para se salvar e não ir para o inferno onde estava a alma daquele rico que tinha 5 irmãos. Então, pois muito bem. Então esse católico ele disse que tem gente na Geena. Não tem, a Bíblia diz que não tem ainda. Essas guerras do Armagedon que nós estamos vendo aí na Ucrânia, o Putin e o Oriente está se preparando para o Armagedon, né, com aquela Bielorrússia, uma guerra contra o Ocidente. O Ocidente somos nós, né, aqui na América, os continentes da América, da Europa, parte da África também. E toda a Ásia está no Oriente. E o anticristo que virá da Turquia está realmente no meio ali entre o Ocidente e o Oriente, tá? A Turquia, e vai surgir um falso Messias, um falso negociador de paz na Turquia, que vai enganar até mesmo os judeus com a construção do seu templo, que eles tanto querem, para que ele se assente no templo dizendo que é Deus. E aí os judeus vão se arrepender,
ter feito esse acordo de paz com esse anticristo da Turquia. Eu digo da Turquia porque está lá em Apocalipse 3, né? 2 e 3, das igrejas, a seção das igrejas, em que Jesus diz que lá no Pérgamo, que está na Turquia, está o trono de Satanás. Então ali que Satanás vai enviar o anticristo, a besta, o falso profeta, que vai enganar muitos com a marca da besta, né? Que alguns dizem que aqui na testa ou na mão direita. Por isso não faça tatuagem de nenhum tipo. Não se expõe a esse risco, né? Você sabe lá o que é as tatuagens que a Microsoft quer, né? Do Bill Gates ou do Elon Musk, tá, sei lá, um Starlink, né? Uma coisa aí qualquer. Algum nome de tecnologia avançada, etc. De inteligência artificial, né? De chip, etc. E algumas pessoas já estão falando, não faça nada disso, porque isso é perigoso. Nós temos que ser prudentes. Uma das virtudes do Espírito Santo que nos dá prudência. Então foi isso, mais ou menos, acho que cheguei à conclusão, cheguei de hoje, essa nossa reunião de conjuntura teológica e geopolítica, né? Que a teologia e a geopolítica andam juntos, né? A Bíblia fala de povos, fala de lugares, então a Bíblia também ela está na geopolítica. Às vezes a gente não pode transformar o púlpito numa tribuna política, né? Mas a geopolítica está na palavra de Deus. Então, aqui é a jangada da terrinha, Ceará, né? A bandeira do Brasil, nós estamos orando aí pela situação do Brasil, esse julgamento aí das lideranças conservadoras aí, Bolsonaro, alguns generais estão presos, algemados. O Brasil está passando por esse vexame, mas os juízes também parece que vão passar por vexame, né? Com a lei Magnitsky, que está se falando aí nos Estados Unidos, etc. Então essa confusão geopolítica no Brasil que está grande, daí faz algumas décadas que está essa confusão. E agravou com a prisão dos patriotas, né? De maneira completamente inconstitucional, injusta, né? Então, estamos aguardando e orando para as famílias que estão presas aí, sofrendo, né? E sendo julgadas, né? E também pelos bons juízes, para que eles consigam reverter essa moral do judiciário que está tão baixa, né? Amém. Então, isso aí, estamos encerrando esta reunião de conjuntura hoje, dia 12. Parabéns aí, mamãe. 90 anos, Deus abençoe, com saúde e felicidade. Até uma próxima oportunidade. Se gostar, compartilhe. E no canal TV Notícia Cristo Rei, nós vamos publicar esse vídeo. E se você assistir, também vamos falar colocar no grupo Cruz e Força, do WhatsApp. Se você quiser receber, como eu disse, na sua residência, o curso do pendrive, né, com 200 arquivos, você vai poder ouvir, né, e você vai exercitar a tua alma para julgar as percepções e as informações sobre a palavra de Deus, a palavra bíblica, e sobre todas as informações que chegam para a tua consciência. Então esse produto vai te ajudar, vai te formar. Inclusive eu estou com esperança de transmitir a um jovem que nós estamos evangelizando, e ele saiu do tráfico de droga, ele saiu da macumba, da quimbanda, né? Ganhava muito dinheiro quando na quimbanda, na macumba, mas gastava em droga. Um trabalho dele custava mais de 10 mil reais, né, para separar casais, para outras coisas piores, né? Então, eu estou animado que ele vai adquirir o pendrive, ele está lendo a porção diária da Bíblia, estudando a palavra. Nós estamos respondendo suas perguntas, suas dúvidas, à medida que nós podemos e temos capacidade. E assim é para ajudar. Então, quando você adquirir o curso, eu vou investir esse dinheiro na produção de mais pendrives e divulgar para os jovens, para as novas gerações poderem melhorar a sua consciência e seu juízo e seu arbítrio, né, das informações sensíveis que lhe chegam à consciência toda hora hoje. Chega para a gente terabytes de informação, né? E nós temos que ter uma consciência treinada, preparada
na lógica, na palavra de Deus, na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, infundida pelo Espírito Santo, 7 dons de um bom juízo cristão. Amém? Então, se você quiser adquirir o produto que nós já estamos produzindo, do pendrive com 200 arquivos, você manda no particular, grupo Cruz de Força, você manda o teu endereço, eu vou mandar a conta bancária para você fazer o depósito de R$ 100, abaixo do preço de custo que nós estamos fazendo, da gravação, do trabalho de gravação, do valor do pendrive, da remessa do correio para a sua residência, ok? E você pode pedir mais de um, se quiser. Depois pedir outro e também auxiliar nessa evangelização. Você só não pode vender, né? Porque a gente, como disse, não tem o direito de divulgação do livro, né? Então, você pode doar esse pendrive aí para a sua família, os seus amigos, emprestar, né? Amém? Então, eu vou ver se é possível colocar também o link, né? Os links, o arquivo de links, gravado no pendrive para que você possa compartilhar esses links, né? Que está lá na minha gravação. E espero que a gente não tenha problema com direitos autorais, essas coisas, porque nós estamos fazendo em nome de Jesus para divulgação, mas a gente não está vendendo, né? A gente está distribuindo abaixo do preço de custo. Porque o que a gente vai fazer? Deixar jovens aí, amigos nossos, vizinhos, parentes nossos se perder? Não, né? Então é um trabalho que nós estamos fazendo, mas temos que ter um certo cuidado de divulgar apenas para particulares, né? Glória a Deus. Então nós estamos tentando fazer o que nós podemos e como nós podemos. E Deus nos guarde e nos abençoe. Se gostar, compartilhe. Um grande abraço.